E aí, gente, era nem Science aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu nunca abordei no canal ainda, que é a agricultura em Marte. Recentemente estava escrevendo um livro de economia. Eu não lembro porquê, mas esse tema veio. E aí eu lembro de ter lido um artigo nesse tema. E achei interessante, né? E embora não tenha tanta coisa quanto parece, quanto pareça nesse contexto, né? Mas basicamente o foco aqui é explicar o que significa a agricultura em Marte, quais são as dificuldades e que o problema não é só a agricultura em si, mas outras questões relacionadas a esse planeta que torna a vida lá quase impossível, né? Esse é o primeiro paper sobre cianobactéria para Marte. Nesse caso, a gente tem o que é chamado de regolite. Normalmente os testes de agricultura nesse contexto são feitos dessa forma no laboratório, né? Regolite é tipo uma representação simulada da Terra em Marte, baseada no que os robôs foram enviados lá coletaram da Terra lá. Então é uma reprodução do que seria a Terra de Marte, sem obviamente as condições climáticas que ele tem e a questão da gravidade também que ele tem. Especificamente, eu acredito que a gravidade é a parte mais importante em criar um problema para cultivo em Marte. A gravidade do planeta em si, como a gente vai ver posteriormente. Nesse paper tem essa imagem que mostra como a planta cresce no regolite, né? Tem questões relacionadas à luz, que é o que permite a fotossíntese das plantas. Fixação de nitrogênio, que é extremamente importante para a agricultura. Na verdade, nitrogênio é um componente, um composto muito importante para plantas, né? E quando foi descoberto que isso era bom para a agricultura, isso se tornou uma coisa muito importante para a produção. Mesmo de pequenos agricultores, né? Além de outras questões que a gente vai ver posteriormente da luz azul e vermelha. Precisa de água também. Tem todas as questões da gravidade que a gente tá envolvendo. Tem questões também relacionadas ao solo. Então, mesmo na vida no nosso planeta, na Terra, né? A gente tem questões relacionadas ao solo. Que, por exemplo, no Cerrado, por exemplo, vão ter solos que não vão ter os nutrientes suficientes para o crescimento da planta correto. Então tem que ter cálcio, tem que ter potássio, tem que ter diversos outros nutrientes ali que permitem que a planta se desenvolva corretamente. E às vezes você tem que colocar esses nutrientes no solo artificialmente para conseguir fazer aquela terra produtiva, né? Então hoje em dia a agricultura é basicamente química e genética, várias questões relacionadas a isso, né? Níveis de pH e coisas do tipo, mas a questão é que o problema em Marte não é só a Terra, mas sim a composição de todo o planeta como um todo, como a gente pode ver posteriormente. Aqui é mais incubação em regolith dessa cianobactéria, tentando mostrar que ela pode viver nesse contexto, né? Esse é o ponto do artigo. Esse paper aqui, ele é mais para falar sobre questões relacionadas à mídia nesse tema. Só que eu achei que é muito interessante porque ele falou sobre alguns temas que fizeram minha pesquisa um pouquinho mais rápida. Um deles é o conceito de terraforming, que eu não conhecia. Pra quem gosta de Warhammer, a série de jogos, talvez saiba que na história do Warhammer, né, 40K, que é um jogo bem famoso, tem jogos de aplicativo, de videogame. O próprio cara que interpreta The Witcher e o Superman, ele curte o Warhammer 40K. E no contexto da história do Warhammer, Marte é o primeiro planeta conquistado, né? Enfim. Mas qual é o conceito de terraforming que o paper cita, né? É a questão de você mudar o clima de Marte para fazer ele ser habitável do ponto de vista orgânico, né? Que você permita que tenha um nível de oxigênio diferentes, questões de proteção relacionada a raios ultravioleta que a Terra já tem, né, questões magnéticas com relação à proteção de tempestades solares, enfim.
você mudar a composição do planeta. Agora você pode falar, pô, a quantidade de recursos para isso deve ser enorme. De fato, é. Tem essa notícia, né? Farming on Mars take a giant leap. É um método que mudaria o jogo, né? Nessa questão, né? É a questão de formas diferenciadas de agricultura. Especificamente com teste em regolifo, né? Seja com agricultura hidropônica, agricultura aeropônica. E nesse contexto você tem, tipo, nesse contexto aqui, por exemplo, você tem, tipo, os regadores que regam as plantas e dão os nutrientes específicos o suficiente para que ela tenha o suficiente para crescer, né? Então, pensa em uma arquitetura enorme, uma casa greenhouse enorme, as casas estufas, né, enormes, que funcionariam como um grande sistema de irrigação. Eu vi aqui em cima esses regadores aqui, que vão passar água, nutrientes, componentes orgânicos para a planta, para que ela cresça corretamente, né? Aqui é um exemplo de uma foto da NASA, é um exemplo de casa estufa para crescimento dessas plantas, né? E outro exemplo também da NASA, que é só uma ilustração de como poderia ser em Marte essa questão, né? Tem também o conceito de vertical farms, fazendas verticais, que é um princípio bem parecido, em que a planta fica em suspensão nessas prateleiras e você tem os recursos sendo enviados, né, por essas estruturas hidráulicas que regariam a planta e também mandariam os nutrientes. Então, tem a hidropônica, a aeropônica e a vertical, né? Luz azul e vermelho, que por incrível que pareça, era muito importante para os ciclos circadianos da planta, e que é relacionado à fotossíntese solar. E descobrindo isso, viram que isso poderia ser útil para você induzir o crescimento da planta de uma forma saudável em ambientes sem a luz solar, com uma luz que é artificial, né? Então você vê essas luzes LEDs aqui. E basicamente isso tem a ver com... Por que a luz vermelha e azul, né? Tem a ver com a frequência de onda dessas luzes. Obviamente na luz solar a gente tem a luz branca, né? Que tem todas as cores. Mas a questão é que essas luzes, essas funções de ondas específicas têm a ver com a ativação dos criptocromas e fitocromas das plantas. E que tem uma formulação de expressão genética, a gente vê aqui do gene COP1 nesse caso, para regulação dos ciclos circadianos, né? Mesmo a gente e animais também tem ciclos circadianos que tem a ver com os nossos ciclos de sono, que também são importantes para o nosso crescimento. Você tem uma criança que ela tem um sono extremamente ruim ao longo dos anos, você pode dar problemas de desenvolvimento nela no futuro, se você tem níveis elevados de insônia. Então, para humanos, ciclos circadianos também é importante, até para você manter sua homeostase normal. Se você não dormir direito, você pode ter problemas, né? Então, a questão é que, nesse caso, você pode controlar a regulação desses ciclos circadianos para o crescimento da planta e desenvolvimento, né? Esse é um exemplo de um paper em que você tem as funções de onda com relação ao azul e o vermelho, que ativam criptocromas que conseguem entender essa função de onda e agir conforme a elas. Com os vermelhos também há outros filotocromas. Você tem aqui osciladores. Aqui a gente entra em física quântica, né, nessa questão de quantum tunneling com relação à fotossíntese, que é uma forma mais eficiente que a planta usa com relação à passagem de energia na clorofila da planta, um processo chamado
Não, eu não lembro o nome exatamente. Mas tem um processo que relaciona a isso que permite essa questão, né? Tem até, eu já falei em outro episódio, questões relacionadas ao condensação de Froelich, né? Em vibrações de proteínas para fazer essa relação funcionar, né? Porque essa questão de efeitos quânticos em plantas, que é chamada de quantum biology, né? É bem difícil de explicar. Então, possivelmente, condensação de Froelich também seja importante para que isso aconteça, né? Para ter o crescimento, para as plantas elas desabrocharem o metabolismo e respostas a estresse com relação à forma que elas crescem em certos ambientes, né? Como aquelas plantas que crescem mesmo no asfalto, por exemplo. Tem outro paper aqui, com essa imagem, falando dos ciclos cardianos, a questão relacionada à luz azul e vermelha, questões relacionadas ao período que normalmente você tem de ciclos cardianos naturalmente, quando você planta uma planta normalmente, sem esses controles. Então você tem mudanças de ciclos aqui que você tem que entender da planta para aplicar corretamente essa luz azul e vermelha, para ter os seus resultados que você deseja, né? Aqui é um exemplo de um artigo chamado Next Level Farming, mostrando a mesmo tipo de alface. Não sei qual tipo é esse, mas com luz branca, na estação específica, com luz vermelha e com luz azul. Então você tem que entender cada planta e o que ela precisa normalmente. Então depende da planta. Aqui é um exemplo também de Lighting Emit Diode. LED, né? Literalmente LED, não é nada demais. Para fazer essa questão de uma forma mais controlada nesse ambiente de vertical farming. Então, esse é um ponto, né? Então, até o que a gente viu aqui, a agricultura hidropônica, aeropônica, vertical e uso de LEDs vermelho e azul para controlar ciclos circadianos, conseguir fazer que as plantas cresçam no ambiente, numa casa estufa, mesmo dentro de uma casa estufa em Marte, embora no caso de Marte, como a gravidade é diferente, e esse é o maior problema, na verdade. Você teria problemas, efeitos até genéticos na questão da gravidade que não permitiriam que a planta crescesse, né? Aí a questão é se você consegue fazer gravidade artificial ali, enfim, coisas que a gente não tem no momento, né? Mas teve uma conferência em 2023, aqui não é um paper, tá? Isso aqui é tipo aqueles negócios que os caras mostram em conferências, né? Que tem um painel demonstrando a tese dele. Nesse caso, eles demonstraram, né? Pelo menos nessa conferência, não é um paper em si, que seria possível fazer crescer arroz em regolith, caso como eu disse antes, né? Esse solo artificial que tem base simula, né, o solo de Marte, e mostrando que você teria como editar um gene específico no arroz, que é o SNRK1A, no contexto de uso de perclorato de magnésio nesse ambiente, com níveis específicos, né? Eles dizem que em certos níveis isso não, isso, na verdade, afetaria o crescimento do arroz. Você conseguiria crescer arroz em solo marciano com edição genética especificamente nesse gene. Normalmente com CRISPR-Cas9, né? Eles fazem isso. Podem fazer isso. Ok. Outros problemas, né? A gente falou sobre agricultura, mas tem outros problemas que talvez sejam até mais problemáticos que a agricultura em si. Então, beleza, vamos supor que você resolveu o problema da agricultura. Vamos esquecer um pouco a parte da gravidade que afeta a agricultura em Marte. Vamos supor que você resolveu esses problemas. Ainda existem outros problemas que talvez sejam mais complexos de resolver. A gente falar de Warhammer 40k, eles teriam que ter resolvido esse problema. Então, eles vão citar aqui um paper abaixo que eu já citei. Existe, claro, a falta de polinizadores, como abelhas. Qual o nome daquele
Uma vez apareceu ele na perto da minha janela, quando eu morava em prédio. Beija-flor são exemplos de polinizadores. Até em alguns contextos, morcegos são polinizadores. Deve dizer que a falta de polinizadores não consegue ser substituída por drones polinizadores. Então, para um crescimento de plantas de uma forma geral, grande, poderia ser necessário polinizadores, né? Sem abelhas na terra, tem um problema com a plantação morrendo. Essa é a questão. Que talvez não possam ser substituídos por drones, embora a gente vai ver um exemplo. E também o problema mais complexo, se eu pudesse citar dois problemas mais complexos para a agricultura em Marte, é gravidade primeiro, microgravidade, e radiação cósmica, né? Que vai falar que é significativamente maior em Marte do que na Terra, porque falta um campo magnético, uma atmosfera protetora. E aí vem a teoria de que o núcleo sólido de Marte parou de girar como o da Terra gira, porque o núcleo, por exemplo, quando você gera eletricidade numa usina, aquelas é de Itaipu, acho que é assim, né? Que é com água, né? Você tem um rio, sei lá, alguma coisa assim, vai girar aquela turbina com a velocidade da água passando por ali, né? Normalmente em declives, né? Que fazem a turbina girar. Tem até um manual do mundo fez vídeo sobre isso, né? Com a força da água, né? E aí gera um campo eletromagnético nisso aí. No caso da Terra, tem um núcleo que gira, que é um campo magnético enorme, obviamente. Enorme. Que é um movimento massivo. Não lembro exatamente a velocidade da Terra, mas a teoria de Marte parou, né? Por algum motivo. Que talvez no passado tinha uma estrutura diferente, não sei. Tem uma visão criacionista do universo, né? Mas enfim. Mas talvez no passado ele era mais habitável. Aqui um paper de vários autores fazendo a questão de polinizadores robóticos, né? E eles fariam, obviamente, o job da polinização das abelhas e dos beija-flores e de morcegos de forma robótica, obviamente. Então você tem aqui uma antena GPS, câmera, um sensor LiDAR, que é usado também em carros autônomos da Tesla da vida, bateria, enfim, várias braço mecânico e várias questões relacionadas à sua estrutura. Pus essa parte aqui por um motivo, né? Intel Core i7, uma placa de vídeo da Nvidia, GTX 1050, rodando Ubuntu e o software em C++. A estrutura tridimensional do polinizador é assim. Como você vê, a tabela é bem diferente, mas o que importa é se funciona ou não, né? O que é bem interessante é que o reconhecimento sensorial dele, do ponto de vista tridimensional, também reconhecimento de objetos, que é importante. Isso aqui é muito usado para achar doenças em plantas, para robôs acharem doenças em plantas na fazenda, detectarem e reportarem ao agricultor. No caso, para saber onde a planta está para conseguir polinizar corretamente, né? Eu tirei uma parte de uma resenha que eu fiz no Instagram há um tempo atrás, da questão da necessidade de certos nutrientes na agricultura, né? Fertilizantes, fungicidas, pesticidas, nitrogênio são essenciais para a quantidade de produção em uma área de hectares limitada. Em especial, nitrogênio, como a gente viu anteriormente, é muito usado em fertilizantes, como nitrato de amônio, que é nitrogênio, obviamente, nitrato de amônio cálcico, sulfato de amônio, nitrato de sódio e soluções de nitrogênio líquido, né? Usadas em diferentes situações. A questão é, quais os efeitos da gravidade com relação a todo esse contexto podem afetar o uso de formas para você fazer o crescimento acontecer corretamente, né? CRISPR-Cas9 também pode ser interessante porque é uma forma de edição genética, né? Só que primeiro é necessário você isolar uma sequência de nucleotídeos que tem uma função proteica para que você gere o efeito desejado. Então você tem que achar na base genética da planta, né? Com análise de DNA, normalmente você tem arquivos tipo FASTA para fazer essa questão, né? Você pega parte da planta, faz uma análise PCR para clonar o DNA da planta,
tem a sequência de adenina, citosina, guanina, timina. E aí você analisa isso computacionalmente para gerar esses dados, né? E achar qual o gene que é importante para certas coisas. No caso das uvas, as videiras de uvas, especificamente da vitis vinilifera, esse gene aqui, VVI-AGL11, é o que faz as uvas ficarem sem semente. Então eles são nesse gene específico aqui, que faz a uva ficar sem semente. É um exemplo de edição genética da vida real agora, né? Esse fenótipo, que é o da uva, ficar sem semente, é indicado pela expressão genética dele. Um exemplo é esse gene aqui, em uva de semente, o RPI VNT 1.1 em batatas para ser resistente a pragas. No milho, o CRI1AB é um gene atrelado à resistência a certos insetos. E esse outro gene aqui para tolerância a herbicidas. Então, tudo isso é interessante porque você consegue fazer a planta ser mais eficaz num certo ambiente. Então, talvez isso poderia ser útil para lidar com problemas em Marte, embora a parte da gravidade seja um pouquinho mais complexa. Eu não creio que se consegue resolver isso geneticamente apenas. Pelo menos eu não sei se é possível. Tem também na questão da maçã, impedir que elas fiquem marrons depois de serem tiradas da árvore, que é o anti-PPO gene. Na canola, 2 genes são usados para contra herbicidas. Enfim. Muitas mudanças genéticas, né? Como você faz para identificar o que cada parte do gene faz, né? A expressão genética e fenótica que você quer para a planta, né? Tem os SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Tem Genomic Selection, DNA Fingerprints, RNA Express Profiling. E o que eu mais conheço que é o DNA Sequencing Alignment, né? São formas de você achar que seções do DNA fazem tais coisas. Embora isso é muito complexo, por sinal. Então é extremamente essencial nessa questão. Bom, essa é a parte mais complexa de todas para resolver. Esse é um exemplo do campo magnético da Terra. Então, Deus quando criou a Terra, para protegê-la do Sol, ele fez que tivesse esse núcleo giratório físico, obviamente, rochoso, teoricamente, que cria esse campo magnético da Terra, como você vê aí, um enorme, que protege a Terra contra efeitos solares que poderiam ser danosos à sua estrutura e poderiam acabar fazendo a vida na Terra impossível. No caso de Marte é diferente, né? Aqui também tem outra citação, uma coisa clara que compostos humanos de colonizadores seria fundamental para enriquecer o solo marciano para cultivar alimentos, né? Mas a questão é que isso não é o suficiente. Aqui, ó, de novo. Campo magnético da Terra. Aqui, na verdade, não é somente ilustrativo, né? Foi um estudo da NASA que enviou uma sonda para analisar partes de Marte para fazer um estudo em relação a como o campo magnético dela funciona. É diferente do da Terra, muito. Por isso que essa questão de que o núcleo dela parou, tecnicamente. Aqui outra representação. E eles vão citar, né? Tô citando de um artigo do Maven, né? Que foi esse projeto da NASA. A perda atmosférica provocada pelo vento solar está ativa há milhares de milhões de anos e contribuiu para a transformação de Marte em um planeta quente e úmido que poderia ter tido vida num deserto global frio. A Maven continua a explorar como funciona este processo. O fundo da atmosfera foi perdida. Então aqui vemos uma representação da própria Maven. Aqui são a representação dos raios solares em si e o campo magnético de Marte, que não protege como a da Terra protege por causa do seu núcleo não girar da forma que a Terra gira. Aqui também outra representação, é uma nuvem de partículas, né, que cria esse efeito que muda completamente a topologia de Marte, né, a sua atmosfera, né, que é uma representação gráfica do campo magnético de Marte, também diferente em relação ao da Terra, né.
tem esse vídeo que mostra isso, né? Da própria NASA. A fleet of robotic spacecraft is exploring the red planet, sending back a flood of data and how to escape to space. Então mostra aí como que funciona. Upper atmosphere, piling up ahead of the Dá pra planet ver aí, in né? bow shock by the solar wind. As partículas These atingindo, né? particles represent medium energy ions. This graph shows the first Aqui é o ever fluxo de measurements íons em of regiões oxygen ion flux específicas. around Mars. Aqui tem outro também que mostra como os ventos solares também atingem Marte. Dá pra ver que é bem diferente em questão de proteção da Terra. E aí vem a questão da proposta para resolver o problema, né? Sugerida por Jim Green, também que é da NASA. Então, não sei se a SpaceX poderia fazer isso, ou diversos países poderiam tentar fazer isso. Se a gente falasse de Star Trek ou algo do tipo, seria uma Ecumenópolis, uma cidade mundial que faria isso. A questão é que talvez seria possível, alguns sugerem, colocar um que é chamado de geradores de campos magnéticos em alguma posição entre essa questão de Marte. Alguns sugerem perto das luas de Marte, alguns sugerem em Marte, enfim, que protejam contra essas tempestades solares, essa tempestade de partículas que afetam diretamente a atmosfera de Marte, né? Então, tem esse artigo no Medium, que tem bastante like para um artigo no Medium, publicado no Space do Brandon Wiggle, que fala dessa questão, né? Ele fala sobre, entre várias coisas, sobre a formação de geradores de campo eletromagnéticos massivos, embora ele mostra também que as questões são bem complexas no geral. Você tem aqui um reator nuclear, de fissão nuclear. Veja que não é fusão, é fissão. De fissão nuclear. Sistemas eletrônicos aqui, painéis de radiação. Várias questões relacionadas a proteger também contra a radiação que poderiam afetar as peças em si. Um solenoide de cobre e um escudo solar. E uma das topologias sugeridas, né, embora é uma delas, né, é algo como um torus, né, que é essa formação na matemática da topologia que parece um donut, que permitiria mudar as correntes relacionadas à formatação magnética de Marte para conseguir proteger ela contra as tempestades solares, né? Ele vai dizer: os reatores de fissão modernos podem produzir mais de 1 gigawatt de energia, cerca de 1/3 dela útil para a geração de eletricidade. Usando isso como modelo, podemos teorizar um reator de fissão poderoso e futurista para abastecer nossa magnetosfera defensiva marciana. Então a questão é que é muita energia. Pensa, você está tentando proteger um planeta todo contra tempestades solares. Quanto de recursos de dinheiro seria gasto nisso? Hoje em dia, por exemplo. Após várias interações relativas ao dimensionamento do solenoide e do reator de fissão, descobri que um reator de 830 megawatts é a solução ideal, assumindo uma eficiência térmica de 50%. O maior problema aqui é o envio de 40 toneladas de urânio para Marte, L1, a cada 2 anos. Se você não sabe, por mais que a fissão nuclear... Acho que eu falei errado, né? É fissão aqui, né? É fissão, não é fusão. É fissão. Fissão precisa mais de urânio do que a fusão. Então, o problema que ele tá dizendo aqui é que ou você acha urânio em Marte, se tiver, ou você tem que transportar para Marte 40 toneladas de urânio a cada 2 anos. O que é coisa pra caramba, né? Ou a não ser que você... Não sei se daria pra usar a fissão, não. Não sei se dá pra usar a fissão também, né? A ponto é que é bastante urânio. Então, transporte também não é uma coisa rápida desse lugar pra outro.
Isso poderá provavelmente ser mitigado pelo desenvolvimento da fusão no futuro relativamente próximo. Então, o sentido de fazer a fusão ser possível nesse contexto que você usa um pouco de urânio, é menos. Você usa mais trítio e deutério. Não lembro exatamente o. Tem uma forma específica. Eu já citei isso no vídeo que eu fiz sobre fissão nuclear. Mas é menos urânio do que a fissão, com certeza. Então tem esse outro paper aqui, How to Create Artificial Magnetosphere for Mars, né? Como fazer isso na prática, né? Lá que tá a astronáutica, né? E por que pareça, tem poucos papers nesse tema, né? É um tema muito difícil, né? A gente já viu anteriormente um de touros, que é um sistema de anéis, estações de anéis. Então várias estações que fariam essa proteção magnética. Loop contínuo e a mais complexa, que é a questão do você tentar fazer o núcleo de Marte começar a gerar de novo, usando bombas nucleares, né? Que pra mim, o que os autores citam que talvez seja impossível. Aqui são as formas possíveis de estrutura de onde esses pontos ficariam de proteção magnética. Aqui tem uma superfície na órbita da Lua chamada Phobos, da Lua chamada Deimos, ou de forma aérea aqui em outras regiões, enfim, tem diversos locais onde poderia ter colocado esses pontos, né? Em regiões específicas, né? E com relação à distância R de Marte, quanto mais ela cresce, mais diminui a intensidade do campo magnético. Então você tem que pôr em regiões estratégicas. Aqui a gente tem Deimos e Phobos, uma órbita estacionária entre os dois. Então você tem que pôr em pontos estratégicos para ter o máximo de eficiência com relação à distância e intensidade magnética que está atingindo Marte, né? Tem também a questão aqui no caso a distância do centro do planeta, né? Aqui mostra a superfície de Marte, da Lua e da Terra. E mostra os postos de gravidade, a diferença de postos de gravidade entre esses três, né? Então o problema da gravidade, na minha opinião, é um dos mais complexos do ponto de vista, nesse caso, embora eles não estão citando aqui, da agricultura. Outros papers que eu deixei na descrição falam dessa questão, que é a agricultura. Por que parece que a gravidade altera muito. Por isso que também crescer coisa na Lua também não dá certo. Obviamente, né? Das opções aqui consideradas, é improvável que iniciar o núcleo de Marte seja uma opção viável. Eu falei anteriormente, né? O problema não é apenas o mínimo de 10 elevado a 11 bombas de hidrogênio de 1 megaton necessárias para serem distribuídas no núcleo de ferro para derretê-lo, mas é a incerteza que o dínamo reiniciaria se isso fosse feito ou por quanto tempo a circulação continuaria, pois atualmente não se sabe porque o dínamo de Marte parou em primeiro lugar, assumindo que Marte já teve, teoricamente, né, um campo magnético natural, originado de seu núcleo como a Terra. Então, é totalmente especulativo isso daqui, tá? Não vai falar isso daí pro seu professor de física aqui. É especulativo que isso poderia ser possível, né? Mas mesmo que fosse possível, demorar muito tempo pra estabilizar as coisas, creio eu, né? Não sei. Ninguém nunca fez isso no momento, até o momento, né? E creio que estamos anos-luz de tentar, ao menos... Primeiro que isso... Ó, isso daqui é um problema, sabe por quê? Só o fato de você construir todas essas bombas já ia ser suficiente pra ter problemas intratados nucleares no planeta. Isso é óbvio. Tem um limite do que diversos países podem produzir por leis internacionais de bombas de hidrogênio ou de qual for. Então, creio que não é nenhuma possibilidade. Isso daqui. E aumentar muita demanda por várias coisas aí. Nesse contexto nuclear, né? E também a questão de habitações. Eu vi há um tempo atrás um vídeo, né? Os caras tentando construir com impressoras 3D possíveis casas que se construiriam sozinhas, né? Usando solo, né? Usando argila. Tem uma arquitetura. Acho que esse aqui é de um jogo, se não me engano. Essa arquitetura mais assim. Você vê em filmes e coisa do tipo, né?
tem aqui os negócios de agricultura ali, reatores, alguma coisa assim, ao redor, é uma cúpula pra proteger as pessoas, né? Contra tempestade de areia, contra radiação, enfim. Só que a questão funciona? Talvez não. Então aqui seria uma arquitetura inicial em Marte, né? Possível, né? Pra terminar, eu queria falar sobre... Só citar, né? O conceito do Warhammer 40k que eu já citei anteriormente, né? Que na história desse jogo, né? Eles colonizaram Marte e tal, só foi o primeiro a ser colonizado. E até acho que não sei se na literatura do Asimov também, do Isaac Asimov também foi assim. Deu robô e coisa do tipo, né? E que ocorre essa questão, né? Você vê esses anéis de ferro ao redor, né? Então você poderia sugerir que além desses anéis teria que ter outros, né? Essa arquitetura eu acho muito interessante. De ter aqui protetores magnéticos, né? Aquele sistema do tipo anel que a gente viu anteriormente, no outro artigo. Poderia funcionar aqui, né? Cadê o do tipo anel? Esse aqui, né? Seria mais ou menos assim, estações ao redor do planeta para criar campos eletromagnéticos ali, para proteger contra tempestades solares, né? Enfim, que é só um conceito, tá? Tem também o conceito de Comenópolis, que é muito famoso nessas séries de ficção científica, né? Que é uma cidade-mundo, né? Uma cidade que ocupa todo mundo, que é um conceito de arquitetura. Foi um cara da Grécia que inventou, um arquiteto grego, essa questão de que é uma cidade que ocuparia toda a Terra, né? Então, não só ocuparia toda a Terra, mas até todo o espaço da Terra. Não teria agricultura, tecnicamente. Por isso que no caso do Warhammer, tem os agri-worlds, né? Que produzem agricultura. Até na literatura do Isaac Asimov também, Foundation. Tem os Forge Worlds, que só são máquinas, né? Pra industrialização. Então eles não mudaram a topografia de Marte de nenhuma forma, né? Aí, esse daqui também é bem interessante, né? Obviamente, olhar essa imagem parece algo pequeno, né? Mas pensa que Marte tem metade da Terra. Imagina toda essa estrutura sendo feita. Tanto de dinheiro necessário, de recursos necessários para isso, né? Simplesmente é quase impossível, né? Fisicamente. Você só vê a questão relacionada a não só questão de engenharia, de funcionamento, mas questões até de dinheiro necessário para isso, né? De aumento na produção. Que tem o conceito também de Hive Cities, né? Que é o conceito que eu falei anteriormente, né? É Comenópolis, tá? Em Coruscant no Star Wars também tem isso. Aqui seria como se fosse por dentro. Aí teria as diversas camadas da Hive City, seria uma cidade autossustentável. Se bem que isso cai por terra porque é uma cidade mundo, né? Não tem por que dizer esse contexto, né? Enfim. Qual foi o propósito desse episódio, né? Desse vídeo, né? Foi mostrar artigos acadêmicos com relação à possibilidade de agricultura em Marte. Você viu que não é só questão de agricultura em si. Você testar em regolite e acabou. Isso resolve parte do problema e é uma parte que ínfima, né? Tem questões relacionadas à gravidade que é mais... Assim, é mais tensa. Pra alguém que é de astrobiologia, né? Essa é a parte mais importante. Como se resolve o problema da gravidade. Porque esse de longe é o maior problema. Você não resolve facilmente. O segundo maior problema é a questão de tempestades solares que afetam as questões climáticas que fazem de Marte ser um deserto puro. E basicamente é isso. É basicamente meio que essa questão de você bombardear ela com bombas de hidrogênio também não... Sei lá, não sinto que isso vai dar certo também não. Nem faz sentido. E por questões econômicas, na minha opinião, políticas, isso não seria ser realizável. Porque o limite que os países se autoimpõem em armas nucleares é bem grande.
só numa Ecumenópolis, né? Numa cidade-mundo, que tem um governo somente, que isso seria possível. Que eles produzem quanto quiser, porque eles dominam tudo mesmo. Enfim. Tem a questão do que. Vamos supor que desse certo, né? Vamos supor que o ser humano colonizasse Marte, como Elon Musk quer, por exemplo. E a NASA também quer isso. O que todo mundo quer, né? Vamos supor que tem recursos naturais ali e que tem uma sociedade ali. Eu vi o Elon Musk falando disso no podcast também com o Lex Fridman. Acho que na versão. Na parte 3. E uma coisa que ele cita é a questão, uma hora vai ter um governo ali. Um governo independente, por sinal. Provavelmente vão ter guerras também. Provavelmente vão ter bolsas por recursos que vão gerar essas guerras. Provavelmente iam ter diferentes culturas ali. Poderiam se formar, talvez, novas línguas? Aí eu não sei. Que eu criei do ponto de vista criacionista que a língua foi mudada em Babel. Em Gênesis 12, se não me engano. Eu acho que eu tô errado, mas Gênesis 6, 12 não, tô louco, é 6, acho. Mas a questão é que seria, na minha opinião, algo muito interessante. Eu acho que teria relações de importação e exportação de Marte pra Terra e coisa do tipo. Teria questões políticas envolvidas em cada uma. Teria questões de eleições, teria questões de migrações de população para popular toda a superfície. Teria questões relacionadas se desse certo essa questão do cultivo, né, em toda a Terra, né, de aumento em produção. E vamos supor que se fosse possível exportações entre a Terra e Marte, você teria crescimentos populacionais, né? Eu já citei em outro episódio que você tem um aumento de produção, principalmente com comida, né? Você pode ter, vai ter aumentos populacionais, não só de comida, né? Questão de produção no geral, né? De salário per capita, de GDP per capita, você vai ter aumento de concentração de capital em regiões, você vai ter crescimentos populacionais no geral, de forma orgânica, né? Se nenhuma peste, alguma coisa assim acontecer. Enfim, eu creio que isso poderia ser um benefício, né? De repente tem recursos naturais interessantes ali. Eu creio que tem também no Cowboy Bebop, se alguém já viu. E é um desenho, né? Ele não existe, mas eles vão para as luas de Saturno, se não me engano. É Ganymede, se não me engano. Não lembro qual é. Eu acho que é Ganymede. E tem ali, tipo, uma estrutura ali, uma cidade. Que ele vai pra essa lua e tal. Eu acho super interessante, né? São científica, assim, é bem interessante. E eu queria que. Tipo, eu, na minha opinião, acho que muitas dessas coisas parecem impossíveis, mas eu lembro que quando eu assistia, quando eu era pequeno, o filme do robô, eu já falei esse nível já. Eu falava, cara, pode acontecer qualquer coisa, mas o carro nunca vai andar sozinho. Eu achava esquisito um carro andar sozinho. O filme do robô. O livro do Asimov, de The Robô, embora não tenha carros autônomos, né? Pelo que eu me lembro, quando eu li. De 1950, DVD, se não me engano, 40 e pouco. Então, o meu ponto é que eu pensava que nunca existia. Se há 500 anos você dissesse pra alguém que alguém hoje teria um dispositivo que pudesse falar com uma pessoa do outro lado do planeta, celular no caso, né? A pessoa ia falar que você era maluco. Você teria como ver, falar com alguém do Japão, o Brasil e vice-versa, em questão de segundos. Só que quando a gente vê as coisas acontecendo, que não poderiam ser previstas, que o ser humano não consegue prever o futuro, realmente virou normal. Mas com certeza para a pessoa no passado seria totalmente anormal. É a questão dos trens, né? Diz a lenda, né? Que quando o trem foi inventado, as pessoas ficavam ali na estrada, vendo o trem passar e dando tchau pro trem, porque achava uma coisa diferente, né? Quando o Tesla inventou a corrente alternada, né? Também foi algo, uma sensação, né? Uma coisa, tipo, anormal. Agora, hoje em dia, quem vai achar normal um trem e a eletricidade, né? De uma forma distribuída.
Ninguém, né? Porque é uma coisa normal hoje em dia, mas anteriormente não era. Então, o ponto é, eu não creio que. Creio que na verdade é uma coisa muito boa que isso seja feito, né? Eu creio que tem várias possibilidades em questões de aumento de produção e aumento da prosperidade de diversos países com relação à colonização deles ali. Isso é possível? Não sei. Alguns dizem 2030, 2040, a questão é que ninguém sabe. O ponto é que tem essas questões, todos esses temas são interessantes, tem que ter mais pesquisa nesse tema. Eu posso dizer que tem pouca com relação a outros temas. É um tema difícil, um tema que requer experimentos e também recursos que nem todos têm. Só laboratórios especializados talvez tenham. Somente quando a gente está falando sobre a parte de criar geradores magnéticos para proteger um campo. Marte em si, né? Das chuvas solares, né? Das tempestades solares. Não creio que isso é possível no momento, né? Não é questão nem só de dinheiro, é questão de se tem os recursos suficientes, né? Pra isso, né? Então é isso, até o próximo episódio.